Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMU Dicas. Resolução de questões da prova do Ministério Público do Estado de Tocantins, prova de nível médio, a parte 1 dessa prova. Vamos lá para ver quais os itens caíram. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês. É um valor barato, um valor bem irrisório, mas que pra gente faz muita diferença. Torne-se membro e apoie aí o nosso trabalho. Outra forma de apoiar, nós contamos com e-books de português para concurso público. Nesses e-books a gente alia tanto a teoria quanto a prática. Nele a gente traz informações da teoria, mas a gente vê isso em resoluções de questões propriamente dito. Então adquire os e-books, porque você vai adquirir um ótimo produto e ainda vai nos ajudar financeiramente. A primeira questão que a gente vai resolver é a questão de código Q2393891. Essas questões são retiradas do site QConcursos. Se você for lá e digitar esse código lá, você cai diretamente nessa questão. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. O vocábulo conforme introduz, no segundo período do quinto parágrafo, uma oração que expressa, em relação à oração subsequente, uma circunstância de conformidade. Sempre que eu trago questões aqui, que eu venho tentar ajudar vocês na resolução de questões, eu falo para vocês, a parte de morfologia é o estudo substantivo, adjetivo, advérbios, conjunções. Essa parte não é tão cobrada diretamente assim, mas a parte de conjunções ela é importantíssima, porque essa sim cobra-se em concurso. Tanto diretamente como foi cobrado aqui, conforme é uma conjunção. Nós temos três tipos de conjunção. Nós temos conjunções integrantes, conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. O conforme é um tipo de conjunção subordinada adverbial, tá? Então, como ele diz aqui, ó, introduz uma oração. Que oração que ele introduz? Uma oração subordinada adverbial. Enfim, o conforme, na verdade, a conjunção como, ela pode ser conformativa, ela pode ser comparativa e ela pode ser ainda outras classificações, tá? São as mais comuns. E a conforme, conjunção conforme, ela é mais comum que ela introduza uma ideia de conformidade. Agora, não vá sem analisar o item apenas porque conforme geralmente ela é a ideia de conformidade, porque você pode ser induzido a erro. E ele quer aqui o segundo período, que é a partir daqui, ó. Aqui acaba o primeiro período e aqui se inicia o segundo período. Então a gente vai pegar o finalzinho aqui, ó. Na docência, esse fato se repete, elas também são maioria. Aqui tá falando sobre mulheres, tá bom? Ainda assim, nem tudo é um mar de rosas. Conforme as mulheres vão progredindo na carreira, por exemplo, esse cenário muda. Então o que acontece? Esse conforme é com ideia de conformidade? É de acordo com as mulheres vão progredindo, o cenário muda? Ou é assim, ó? As mulheres vão progredindo, ocorre algo aqui, ó, e na mesma proporção, na mesma medida que isso ocorre, o cenário também vai mudando. Então, essa ideia aqui não é de acordo com, conforme com, e sim uma ideia de proporção, à medida que, sabe? Então, apesar de estar conforme aqui, a ideia que ele passa não é conformidade, mas sim uma ideia de proporção. À medida que isso aqui vai ocorrendo, esse cenário aqui muda. Então o item está errado. Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra maneira. A próxima questão, o examinador faz o seguinte questionamento. A correção gramatical e o sentido original do primeiro período seriam mantidos caso a forma verbal evidenciar fosse substituída por dar destaque. Então vamos lá e vamos analisar. Essa questão de código Q2393892. Eu vou ler todo o parágrafo, tá? Ó. Foi em 1975 que a Organização das Nações Unidas, a ONU, começou a celebrar o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. E ele fez isso, ó, a ONU fez isso, na busca por evidenciar a discussão sobre a importância de igualdade de gênero. Fez isso na busca por evidenciar isso. O verbo evidenciar, quem evidencia, evidencia algo. Está evidenciando a discussão. Discussão é uma palavra feminina. Contudo, esse A aqui, ó, ele é apenas artigo, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? Quando eu substituo evidenciar por dar destaque, olha como ficaria.
na busca por dar destaque à discussão. Só que, quando eu falo que quem evidencia algo, ele é um verbo transitivo direto que pede como complemento um complemento direto, sem preposição. Então aqui eu só tenho o artigo. Mas se eu substituir por dar destaque, quem dá destaque dá destaque a alguma coisa. O verbo passa a ser transitivo indireto e exige como complemento um objeto indireto. Então aqui o que vai acontecer? Aqui vai surgir uma preposição a, mais esse artigo a, e aqui surge um caso obrigatório de crase. Então se eu fizer a substituição aqui, ó, posso substituir? A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos? Seria se eu preposicionasse aqui, ó, se eu colocasse o sinal indicativo de crase nesse A. Aí eu poderia tirar evidenciar e colocar dar destaque. Mas, se eu fizer a substituição de evidenciar e colocar dar destaque e não fizer essa mudança, ora, ocorre um erro gramatical e acaba também tendo um erro de incorreção de sentido. Não tem o mesmo sentido. Não sei se eu me fiz entender, mas aqui o item fica errado, porque eu precisaria fazer essa substituição e aqui na questão não foi dito isso. Então eu posso trocar evidenciar por dar destaque, continua com o mesmo sentido, mas por exigência gramatical, o meu A aqui teria que passar a ser craseado. Se não tiver ficado claro, novamente, deixe nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito das questões aqui dessa prova, agora eu trago para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, então nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, você comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso são ações gratuitas, mas que pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando crescer o canal para chegar ali a 1.100, 1.500, 2.000 inscritos, é a nossa próxima meta. Então se inscrevam no canal e nos ajude a chegar no crescimento aí dele, né? O nosso canal também está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. A próxima questão que a gente vai resolver agora é de código Q 2393893. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. No segundo período do segundo parágrafo, a locução verbal havia ocorrido poderia ser substituída sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical. Ele quer trocar havia ocorrido por ocorrera. Havia ocorrido, aqui é passado, tá? Nós temos 3 tipos de pretérito. Nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Ele quer trocar um passado por outro. Ocorrer é pretérito mais que perfeito. E o havia vai ser pretérito imperfeito. Então, trocar esse por esse tem sentido. Fica correto gramaticalmente aqui, ó. E continua com os mesmos sentidos originais. Vamos lá ver? Então, aqui, ó. A data passou a ser definitivamente estabelecida a partir de 8 de março de 1917. Com a realização de uma manifestação de operárias por pão e paz, na atual cidade de São Petersburgo, lá na Rússia. 9 anos antes, em 8 de março de 1908, já havia ocorrido um encontro massivo em Nova York. Então, nessa data lá, em 1908, havia ocorrido por ocorrera. Lá em 1908, já ocorrera um encontro massivo em Nova York. Então, continua correto? Sim, sim. E continua mantendo os mesmos sentidos? Sim. Por quê? Principalmente o pretérito imperfeito pelo pretérito mais que perfeito. Para o caso aqui concreto, não há alteração de sentido. Não vejo problemática aqui em trocar um pelo outro. Logo, o item está correto. Essas questões interpretativas são um pouco mais difíceis de ser passadas, tá? Mas, se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões dessa prova são somente essas informações e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Novamente, torne-se membro do nosso canal para nos ajudar ou adquira os nossos e-books que são de ótima qualidade, vai ajudar bastante no estudo de vocês aí. Desde já agradeço imensamente todo o apoio, vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking
buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put